Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem já está entrando por aqui? O Léo, a Dilza, o Caio. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, a proposta do nosso encontro hoje, Evelyn, seja bem-vinda também. A gente dá continuidade, né, à nossa programação especial de férias aqui de julho. Essa programação, né, tem uma linha aí de 4 entrevistas com psicólogos hospitalares para a gente discutir, né, as diferentes vertentes teóricas da psicologia dentro da cena hospitalar. Eu sou a Ione, é muito prazer de estar hoje aqui com vocês. E para a gente discutir, né, essa cena, essa vertente teórica hoje dentro do contexto hospitalar, eu convidei a Jaqueline Cabral, que é psicóloga hospitalar. Vocês devem conhecer o Instagram dela, então quem não conhece vai conhecer, que é super bacana, que se chama Piscina Oncologia. E ela vai conversar hoje com a gente, né, ela vai discutir sobre a fenomenologia existencial como uma abordagem, né, uma metodologia possível para a clínica dentro do hospital, né? Então, como foi na semana anterior, eu acredito que o principal objetivo, né, dessas noites que nós iremos nos encontrar é para a gente mostrar para vocês essa pluralidade, essa diversidade que é intrínseca, né, inerente à psicologia hospitalar. E mais do que isso também é uma forma de convidá-los a pensar também sobre a teoria, né, o pensamento clínico, a vertente teórica e que mais mostra afinidades com você, né? Porque eu acho que é muito importante, né, por mais que a gente esteja dentro de uma ciência de natureza humana, as ciências positivistas, elas trazem muito, né, preconizam muito que a gente não deve, né, se envolver com o nosso objeto de trabalho, o nosso objeto de estudos, e isso é uma grande barreira, né, para as ciências humanas, principalmente para a psicologia, que na verdade, né, o nosso grande valor aí enquanto ciência, enquanto metodologia específica de trabalho, é esse encontro que é singular, que é único, que é personalizado, né, com o sujeito, com o nosso paciente. E mais do que isso, qualquer empreendimento científico, né, traz uma história, traz características do ser humano, da realidade, da sociedade. Então, quando a gente vai olhar, né, quando a gente vai trazer uma lupa da perspectiva, né, de uma teoria ou de um pensamento, né, ou de uma forma da gente perceber, né, o mundo, a gente precisa conduzir a partir de uma metodologia. Claro, quando a gente está falando dentro de um campo da psicologia, a gente está falando de uma ciência, mas a gente não pode perder de vista o caráter único, né, da nossa profissão, que é essa valorização do encontro com o outro. E hoje, o nosso encontro aqui, né, o meu encontro, é um encontro com a psi Jaqueline Cabral. Será que ela já está por aqui? Pessoal, boa noite para vocês que estavam entrando. Eu comecei a fazer uma breve introdução. Agora eu vou chamar. Eu queria dizer para vocês, né, que eu espero na live anterior vocês aproveitem esse espaço da entrevista. Oi, Jaque, boa noite. Oi, boa noite. Estão me Tudo bem? ouvindo? Tudo Estou bem. ouvindo super bem. Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Estou ouvindo super bem. Quero te agradecer, né, primeiramente, por você ter disponibilizado esse tempo de estar aqui hoje com a gente para conversar, né? Então, a gente vai fazer um bate-papo, uma entrevista, mais ou menos aí de uns 30 minutos, para que a gente possa trazer para a cena do hospital, para a cena hospitalar, a fenomenologia existencial. E eu gostaria, então, já de começar te convidando, né, para você fazer uma breve apresentação sobre você, para que isso também sirva, né, como uma forma de roteiro, né, de inspiração para quem está nos assistindo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, quero agradecer pelo convite, né? Não só pelo convite de poder falar com você, mas também pela oportunidade de trazer a linha, né? Porque até quando você me perguntou, eu fiquei, ah, meu Deus. Porque É muitas verdade, né? vezes, Quando quando eu me falo a minha convidei, linha, é as verdade, pessoas né? já Quando eu ficam me com uma cara convidei, de, ué.
né, de um não reconhecimento, porque realmente não é uma coisa tão comum assim, né? E até quando eu estava fazendo uma atualizada, né, de material, assim, para poder falar para vocês em algum momento na live, a gente ainda tem uma produção meio pequena em relação ao hospitalar, né, dentro da psicologia. Muito do que se fala na linha acaba voltado para a clínica, né? E aí, quando a gente tem esse desafio de pensar numa clínica que não segue o setting tradicional, o setting do consultório privado, como é pensar essa linha que veio da filosofia numa aplicação num cenário que é tão difícil de você ter um padrão, uma forma, como é o caso do hospital, né? E então, pensando assim, me apresentando rapidinho, eu fiz a minha graduação em psicologia na UF. A UF tinha na época alguns professores muito importantes no cenário nacional com relação à linha, né? O Roberto Novaes e depois a Cristine Matar, com quem eu até cheguei a fazer estágio. Então foram as pessoas com quem eu tive o meu primeiro contato com a linha até. Né? Então eu falo que apesar de eu sempre ter tido muita vontade de ser psicóloga, a filosofia sempre foi uma coisa muito importante para mim. Né? Então antes mesmo de entrar na faculdade, até o que me levou ao UF foi ter uma grade com tantas ciências humanas misturadas na nossa formação. Né? Então a gente teve antropologia, sociologia, filosofia, e isso para mim era uma coisa muito importante, né? E foram coisas que eu acabei levando ao longo do curso. Né? O professor que fez eu realmente me interessar foi o Roberto Novaes, né? na disciplina dele sobre teorias e técnicas psicoterápicas, onde ele apresentava a fenomenológica existencial, né? E foi onde eu falei, caraca, isso é muito legal. Mas nesse primeiro momento, né, eu devia estar acho que no segundo ano da faculdade ainda, terceiro ou quarto período, era muito imatura dentro da formação, e aí eu fiquei com aquela coisa do como é que deve ser isso na prática, né? Porque ficava uma sensação de, ok, no consultório eu entendo como funciona, mas será que se resume só a isso? Né? E aí acabei fazendo outros percursos dentro da graduação, fui fazer estágio em saúde do trabalhador, pesquisa em saúde do trabalhador, e dei uma desviada disso. Quando eu fui escolher estágio mesmo, né, que aí eu fiz estágio com a Cristine Matar, e aí justamente eu pude atuar não só na clínica, no serviço de psicologia aplicada, como também no hospital. E aí eu comecei a entender como era essa introdução, né, como era possível fazer isso. E aí pensando do ponto de vista já de aplicação mesmo, uma das primeiras coisas que eu acho que é interessante trazer é que quando a gente está falando da fenomenológica existencial, a coisa mais importante nessa clínica é justamente a possibilidade de tematizar os sentidos da existência. Então, o que significa? A gente vai, junto com aquele paciente, com aquela pessoa que a gente está atendendo, trazer o que é importante para ele. Quais são os sentidos possíveis, né? Então, quando a gente está pensando na atuação, muito da impressão de que a filosofia é uma filosofia difícil de entender, de que tem muitos termos complexos, é a gente poder olhar para a experiência, para aquele encontro com aquele paciente, como uma coisa única. Né? A singularidade daquele momento e a singularidade daquela experiência e conseguir fazer com que aquela pessoa consiga nos trazer o que é importante. Né? Qual é o sentido daquilo para ele? Né? Qual é o sentido do adoecimento? Qual é o sentido do que ele está vivendo ali? Quais são as possibilidades que ele encontra? Né? Porque muitas vezes... Eu acho isso muito interessante, né? Porque, assim, a fenomenologia existencial, como uma linha teórica, como uma técnica de psicologia, você pode me corrigir se estiver errado, né? Você tem mais domínio para falar. Mas eu fico pensando que ela nos desafia muito, né? Assim como a psicanálise também, a gente pensar fora desse modelo capitalista. E às vezes a psicologia tenta se encaixar para poder dizer que é ciência, mas na verdade somos ciências, só que não no mesmo formato, né? Que é assim, coisa que eu falei brevemente na introdução. Então, eu penso que uma das grandes belezas da psicologia social é que ela desafia a gente, enquanto profissionais, psicólogos, e aqui eu não estou falando de abordagem, nucleando, mas a gente pensar exatamente nessa questão da singularidade, da valorização do encontro com o outro. Né? Eu acho muito interessante. E você trouxe uma palavra que é muito uma palavra importante para nós, que é essa questão da atitude natural, da naturalização das coisas, né? O que isso significa?
quando a gente trabalha com abordagem fenomenológica existencial, a gente vai tentar sair sempre dessa atitude natural. O que que é isso? É aquela coisa que você espera que o paciente se comporte de determinada maneira em determinado contexto. Então, por exemplo, eu atendo uma pessoa enlutada. Eu espero que a pessoa seja assim assado, e aí eu vou agir de acordo com o que eu espero que ela vai me mostrar. Enquanto que a gente faz um movimento diferente. Qual é a ideia? Eu até posso saber o que esperar, eu até posso ter essa base teórica, ok, essa informação, ok. Só que quando eu estiver diante da pessoa, o que aquela pessoa vai me dizer que vai ser importante. É como ela conta a história dela, é como ela vive a história dela. E a gente está sempre fazendo esse movimento de recuperar o fenômeno, né? O fenômeno é tão importante por isso, porque a gente tenta sempre estar diante do fenômeno e deixar que o fenômeno apareça, né? Tanto que se usa muito a palavra desvelar, que é nesse sentido, né? De deixar as coisas aparecerem, né? Como elas são. Independente de toda a camada de explicações que a gente tem, que a gente conhece, e até que o próprio paciente traz, né? Em hospital é muito engraçado, porque às vezes você vira para o paciente e pergunta como é que você está hoje? Aí ele te dá um relato de tudo biologicamente que aconteceu com ele, né? Enquanto você está perguntando de um outro tipo, de um outro lugar. Mas é essa leitura, né? A gente está vendo um corpo, uma pessoa que está muito atravessada por esse saber biomédico, por esse saber, enfim, mais natural, naturalizado, né? Enquanto que a gente vai tentar retornar. Você falou a palavra X, né? O saber biomédico, e a gente passa, então, de uma mudança paradigmática para o modelo psicossocial e espiritual de saúde, que é o nosso grande potencial, nossa grande potenciação, né? Para hoje até existir a possibilidade de ter psicólogos e outros profissionais de saúde, mas uma das coisas que me inquieta, que me encanta também na fenomenologia existencial, e que bom que eu te achei para a gente falar sobre isso aqui hoje, porque realmente é difícil, é que o contexto hospitalar, ele existe, é muito protocolar, né? Então, é como você falou, a gente tem conhecimento, uma ideia a priori, mas a gente precisa tomar cuidado com esse conhecimento para a gente não cimentar, né? O conhecimento narrativo, o que o sujeito pensa sobre si, né? Sim. É isso, é uma clínica de questionamento também, assim como a psicanálise, né? Você vai fazer com que o sujeito se questione o que está acontecendo e como ele entende aquilo que está acontecendo, né? E aí, pensando no próprio nome da linha, o fenomenológico vem do método fenomenológico, né? Que foi proposto por Russell e adaptado por Heidegger, e outros pensadores, filósofos foram utilizando ele ao longo do tempo. E existencial no sentido de que são os nossos principais temas. As temáticas são relacionadas à existência, né? Então a gente vai trabalhar com a própria finitude, que é uma coisa super importante no hospital, com a angústia, que também é um tema muito comum no hospital, e com outras questões da própria existência, né? O tempo, né? Como é a sensação de que está perdendo tempo, de que o tempo está acabando. Enfim, são várias outras abordagens existenciais que muitas vezes num cenário hospitalar, se você for focar só na dimensão biomédica, essas coisas são totalmente apagadas, né? Sim, e uma outra questão que é muito importante, né? Como você resgata a subjetividade de alguém e sente que perde a sua autonomia naquele momento, naquele contexto. Né? Eu acredito que esse é um grande desafio para nós, né? Como trazer para a cena essa subjetividade, como você acabou de falar. Olha, eu pergunto como ele está se sentindo e ele me traz um relato fisiológico, biológico, né? Então, como que eu posiciono ele nesse lugar que é você é um sujeito, você tem uma narrativa, né? Você tem um sofrimento, você tem algo atrelado para além desse corpo, para além dessa soma. Então, eu acredito que essa seja uma questão chave, né, na cena do hospital. Mas eu gostaria também, já que você ressaltasse um pouco, que eu acho isso belíssimo, né? Como que a gente se encontra com a teoria, né? Como que você se encontrou com a Fenô na faculdade, dentro de um contexto, que nem você falou, um contexto de clínica, né? Um contexto de consultório totalmente diferente do que é a cena do hospital, o contexto do hospital. E como que a Fenô começou a trazer sentido também para você como um instrumental de trabalho no hospital? Como foi que você teve esses insights? Em dois momentos, eu diria. O primeiro foi quando o Roberto falou desse livro, que é o Seminário de Zollikon, do Heidegger. E esse livro, como você pode ver, ele está super marcado, porque eu marco ele ao longo dos anos. Toda vez que eu leio, eu marco alguma coisa.
Né? E esse é um livro muito interessante porque o Heidegger ele fez um movimento diferente do que a gente via no movimento tradicional das ciências humanas, principalmente da filosofia, né? Ele é Uhum. convidado por um psiquiatra a fazer um seminário expondo as ideias filosóficas dele para médicos e psiquiatras em especial, mas médicos em geral, né? E aí, justamente, essa tentativa de você fazer uma aproximação do que seria um saber filosófico, que as pessoas pensam muito numa coisa academicista, fechada, num universo mais longe, né? E aproximar isso de uma área de um campo de saúde. Né? E aí, Uhum. justamente, os médicos querem conversar com ele para entender como seria a aplicação disso. Né? Porque, assim, a filosofia é muito legal, a gente achou tudo muito bacana, mas como é que a gente faz? Né? E aí, Sim. justamente nesse seminário, são vários anos que ele vai dando várias aulas, são aulas complexas e tal, e ele vai trabalhando vários temas que são temas muito importantes para nós, principalmente na saúde. Ele fala do corpo, vai falar de psicossomática, ele vai trabalhar vários desses temas que, para a gente, enquanto psicólogo, são temas que são muito importantes e na área do hospital é muito grande, né? E aí, esse foi um dos primeiros momentos em que eu me interessei, porque eu pensei, olha, não é só um falar filosófico que vai ficar pensando em se autoalimentando e ficar por isso mesmo, né? Uhum. Existe uma tentativa de uma aproximação com uma realidade prática, com uma coisa mais concreta, né? Sim. Existe essa tentativa. E aí, Tem, posteriormente. tem uma coisa só que eu queria ressaltar, que eu achei Uhum, bonito, que você falou agora, né? uhum, Que quando algo faz sentido para uhum, a gente vai buscar uma inspiração, um modelo. Você trouxe esse uhum, livro que dá para a gente perceber que está bem marcado, bem uhum. registrado, então Ah, ele você sim. interage com a leitura. Mas uma coisa que me chamou a atenção da sua fala foi: eu sempre volto, né? Eu sempre releio. Então, Uhum, eu acho que tem uma posição diferente de quando a gente lê enquanto estudante, né? E uhum, quando a gente lê enquanto sim, profissional. Eu sim, acho que isso é um divisor sim. importante, né? E é isso, né? Até mesmo quando a gente tem as nossas questões na prática, né? No cotidiano, porque pelo menos quando eu penso no meu trabalho clínico, eu não consigo ver ele separado da teoria. Então, eu não consigo vivenciar a clínica, seja ela consultório ou hospital, aí já é Uhum. uma coisa intrínseca. Eu não consigo pensar nela sem, em algum momento, precisar consultar alguma coisa. Porque volta e meia vem, não só dúvida, mas assim, de você tentar aprofundar determinadas questões que vão surgindo, né? E aí, dois momentos que tiveram também importância nessa minha escolha. O primeiro foi na própria decisão pelo estágio, né? Que foi ao longo, eu tinha que escolher um estágio em clínica, e essa era a linha que eu mais tive afinidade ao longo do tempo, então foi uma coisa quase compulsória. Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade de. Alguém botou uma Alguém perguntinha, colocou um depois eu comentário? respondo. Foi, teve uma pergunta. Ah, meninas, eu É. gostaria de uma indicação de livro para conhecer melhor a fenomenologia. Pode deixar aqui no final, já que vai dar umas Aham. indicações para vocês. A E gente depois já eu vou mandar combinou, por né? escrito para a Ione também, para quem não conseguir anotar na hora. Mas aí, voltando ao raciocínio de como foi que eu comecei mesmo a me interessar, eu fiz o Uhum. estágio, né, tanto na clínica, e depois a minha supervisora abriu a oportunidade da gente fazer estágio na clínica e no hospital. Ela virou orientadora de dois estágios e eu consegui fazer um estágio meio que concomitante nos dois campos, né, dividir a carga horária para os dois. E aí foi que eu entendi que realmente era uma coisa que me interessava muito e que valia muito a pena. Quando eu entrei na residência, já alguns anos depois, né, de início eu estava aberta ao que acontecesse. Eu também não. Depois que eu terminei a faculdade, eu tive um momento mais voltado a estudar para residência e tudo mais, e aí eu dei uma pequena afastada da assistência, então eu acabei não dando muita sequência aos estudos. Quando eu entrei na residência, eu comecei a voltar a pensar nisso, né? Qual é a minha linha teórica agora? Eu continuo, eu vou ver outra coisa. E aí na residência a gente teve uma oportunidade muito bacana de acompanhar várias linhas diferentes atuando ao mesmo tempo. Então, eu trabalhei com lacanianos, com junguianos, com winnicottianos, mais que, gente? Gestalt, enfim, a gente teve várias oportunidades, várias pessoas, a maior parte das pessoas acaba vindo da psicanálise, né? É um cenário, nosso cenário do Rio de Janeiro acaba sendo muito tocado pela psicanálise. Uhum. Mas tiveram várias oportunidades e eu sempre me perguntando, eu acho legal, mas eu não me reconheço, né? Aquela sensação de, é muito bacana, mas não me reconheço, não me reconheço. E aí, quando eu fui escrever o trabalho final da residência, que eu tive que, de fato, tomar uma decisão de como é que eu ia fazer a leitura teórica para o trabalho, né? Porque Uhum. apesar de eu fazer uma pesquisa de campo, eu tinha que me embasar em alguma coisa. E aí foi que eu retornei
aos estudos da fenomenologia com mais força, e realmente vi que para aquilo ali era a minha leitura de mundo, e foi a forma como eu escrevi o trabalho e a forma como eu venho seguindo desde então, né? Esse encontro de Olha, novo com a então linha. você concluiu a graduação e aí você ficou um tempo estudando para residência, é isso? Uhum. Quanto E tempo mais trabalhando ou fora da menos? psicologia. E trabalhando. Ah, você trabalhou fora também da Foi. psicologia. Aí você ingressa na residência. Onde você fez residência? Só para deixar registrado aqui para as pessoas Assim, também. eu me formei no final de 2014, né? Meu diploma mesmo veio em 2015, mas eu entrei na residência em 2017. Então foram 2017 você mais ou fez menos o 2 anos. INCA. Qual foi a instituição? INCA, Você fez no INCA, que é o Instituto isso, Nacional de Instituto Câncer, Nacional de né? Câncer. É o instituto de Uhum, referência no Brasil, uhum, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu imagino que esse tempo uhum, solicitado para o estudo é algo que é muito inerente, né? Para quem é uhum. residente, principalmente em instituições de referência. Sim, sim. Para vocês que desejam a psicologia hospitalar, tem que saber, né? É laborioso, exige Uhum, esforço, exige estudo e exige sacrifício também. Mas, uhum, e depois desse percurso que você teve dentro da residência, você volta para o hospital também, não é isso? uhum. Sim. E até para terminar esse ponto, assim, quando eu fiz a faculdade, eu cheguei a fazer meu trabalho de conclusão sobre cuidados paliativos, aproximando com a linha fenomenológica existencial. Eu fiz uma leitura aproximando as duas filosofias. Mas era isso, eu Uhum. sentia que era sempre muito teórico, né? E aí, quando eu entrei no INCA, eu vi que eu tinha a oportunidade de vivenciar as coisas que eu acreditava teoricamente. Então, eu pensei, agora é a hora de meio que colocar as coisas todas em prática, né? Então, foi esse movimento das coisas se encontrando. É. E eu acho interessante muito, né, essa intersecção, né, entre o que você falou, a filosofia, o método, mas mais do que isso, eu me vejo fazendo, eu me vejo realizando. Uhum, Então, você foi para um instituto, né? Você fez uma residência uhum, dentro de uma pluralidade teórica, né, de metodologias, mas você, mais uma vez, se reencontrou com a FENU. Eu acho que isso é muito importante, né, gente? sim, Deixar claro o quanto que o nosso objeto, o nosso método, está alinhado também às nossas escolhas pessoais. sim. Então, eu E acho que até é mesmo. algo muito grande, né, para a Uhum, formação. uhum. E até mesmo pensando no ponto de vista da filosofia, é uma linha que a gente tem muito, principalmente quem se baseia em Heidegger, a noção de que o ser humano ele se diferencia talvez de outras criaturas pela noção de que ele consegue não só se comunicar pela própria linguagem, né, toda a importância que a linguagem vai ter no desenvolvimento do ser humano, mas também pela questão da finitude, né? E aí quando você entra num campo como a oncologia, a finitude é uma questão que mesmo que não aconteça no sentido mais concreto, é um tema dado para as pessoas, né? O câncer é uma doença que tem um peso social, um estigma grande ainda, está muito associado à terminalidade. Então a gente acaba que é uma coisa recorrente. E aí justamente comecei a ver o quanto essa relação com a terminalidade no sentido de uma finitude, né, e da sensação de que o tempo da vida estava sendo alterado, e qual era a ressignificação possível no meio de tudo isso. Então, essas releituras que eu fui fazendo dentro do meu interesse mesmo pela linha, elas foram acontecendo justamente por essa prática, né? Esse contato com esse campo. Né? E aí depois, né, que eu terminei a residência, eu cheguei a trabalhar mais um ano, quase um ano, em um hospital, também da rede particular. Fui para o hospital de campanha, quando começou a confusão maior da Covid, né? Saí desse hospital, fiquei um tempinho também em ato, fui para esse hospital de campanha, e nesse meio tempo eu já tinha feito a seleção para entrar de novo no INCA, né, para fazer a especialização em cuidados paliativos, que foi a que eu terminei agora. Então, eu fiquei mais um ano no INCA agora, né, fechei 3 anos de INCA, né, E é e muito aí bom, agora, né? Ligadas na mesma casa, né? Em uma casa sim, tão importante, né? Como o INCA. E eu estava sim, pensando aqui também, já quando você estava falando, né? Que só que o hospital ele tem as suas peculiaridades, né? Como você falou, é um uhum, lugar que é diferente, é um trabalho do psicólogo que é diferente. E aí a gente já falou de dois pontos aqui essenciais. O primeiro, uhum, o que significa a fenomenologia para você, você deixou uhum, claramente, né, de forma uhum, muito bonita, como que você foi percebendo
método no hospital com o paciente, que quer resgatar essa subjetividade, que quer trazer esses temas, né, esses existenciais, mas tem uma coisa no hospital que nos exige, que é uma linguagem, que é uma comunicação com a equipe. Então, como que um profissional da FENO se comunica com a equipe? Conta pra gente, como que é essa interação? É engraçado porque o próprio Heidegger fala, ele discute muito essa coisa da tecnologia, da tecnicidade das coisas, né? Ele é um pensador que ele se debruçou sobre isso no final da vida dele, e é justamente a forma como a gente lida com as técnicas que vai fazer diferença, né? A grande questão não é ter ou não ter a técnica. O que é melhor? Não usar técnica nenhuma, ou usar todas elas, e enfim. Mas é a nossa capacidade de refletir sobre o que a gente está usando e para quê, né? Então, até certo ponto, eu sou defensora da técnica, assim. Eu acredito que o psicólogo precisa saber algumas coisas, ele precisa falar ele precisa falar a língua do hospital, a língua dos colegas. Ele precisa ser capaz de comunicar as coisas aos colegas, porque a gente, em instituição, nunca vai trabalhar sozinho, né? A gente sempre vai estar trabalhando em equipe, e não só com o paciente, mas com a família. A gente precisa estar dentro desse círculo entre todas essas pessoas, né? Ser capaz de falar com todos. Não adianta nada meu saber de psicóloga ficar restrito só a mim ou a equipe de psicologia. Isso precisa ser comunicado a outras pessoas, né? Mas a forma como essa técnica vai ser utilizada é que precisa estar sempre sendo revista e sendo sempre pensada, né? Não é aplicar todos os conceitos em todas as pessoas de qualquer maneira. É deixar que a pessoa me traga o que é importante para ela. E a partir da relação que eu vou construir com essa pessoa, seja o paciente, seja alguém da equipe, seja a família, é trazer o que eu sei, o que eu já estudei, enfim, o que eu conheço, seja de cuidado paliativo, seja de oncologia, seja de qualquer outra área, para aquela situação, né? Dentro do que é importante para aquela pessoa, e não dentro do que é importante para mim, ou dentro do que é o meu saber de psicólogo que acha que é importante, né? Porque a minha ideia não é adaptar, não é resolver, enfim, é poder fazer com que a pessoa encontre o que ela acha importante, encontre o que é o caminho dela dentro daquilo e entender o que significa, né? E muitas vezes, quando a gente abre essa margem para um questionamento da realidade, o paciente vai perceber coisas diferentes e talvez ele realmente mude, né? E não é porque eu estou adaptando ele, mas é porque ele reconhece alguma coisa que talvez possa ser mudada, né? E é sempre esse movimento. Nunca é um a priori, nunca é uma coisa do tipo, eu vou fazer isso para alcançar isso. É Eu sempre o que acredito for que possível ali. o que está por trás assim, a maleabilidade da técnica, né? Como você falou, não é uma simples adaptação, porque é bastante complexo o nosso trabalho, mas a gente precisa ter essa capacidade de flexibilidade, de criatividade frente ao que é um fenômeno que a gente está intervindo. E a gente só consegue fazer isso, né, já quando a gente tem dedicação, né? Quando a gente conhece o que a gente está falando, quando a gente conhece o nosso papel e quando a gente principalmente conhece a nossa metodologia. Então, eu acho que é muito importante reforçar sempre o caráter que eu pego bastante no pé sobre isso, né? Porque quando a gente deixa de lado, né, a importância da necessidade, da gente se aprimorar, a gente deixa de lado a nossa profissão também, né? Então, não é uma coisa individual que você faz, é algo coletivo, é algo que afeta os seus colegas e os seus parceiros, né? Então, eu acho que essa, pelo menos, é a principal ideia do Instagram, né? É reforçar esse caráter, não só da psicologia da saúde, psicologia hospitalar, mas a psicologia como um todo, que é necessário a gente fazer casamento com o estudo, né? Com a implicação e com a leitura. E eu queria colocar uma coisa que eu achei muito interessante, que você falou também, que essa linguagem, né, que surge entre a família, entre o paciente, entre a equipe, a gente está como um mediador, né? Eu compreendi que você colocou. E mediar relações é mediar conflitos. Geralmente, né? Muitas Geralmente. vezes, né? Muitas vezes. E nesses anos de experiência, né, de prática que você tem em psicologia hospitalar, como a psicóloga em metodologia existencial, o que você diria, né, para quem deseja também esse lugar? Eu concordo com você com relação à formação, né? Eu sou a pessoa que vai sempre defender a formação. Inclusive, né, eu acabei fazendo 2 especializações, então isso quer dizer que tem um lugar importante.
Porque justamente uma das coisas até que quando eu escolhi os meus caminhos, eu escolhi sempre coisas voltadas para essa interseção entre a prática e a teoria, justamente porque eu não consigo ver as coisas desvencilhadas. Né? Essa dicotomia que muitas vezes a gente tem, seja com sujeito e objeto, seja com teoria e prática, pelo menos no meu trabalho, na minha experiência, eu tento ao máximo não vivenciar dessa forma, porque eu acredito que uma coisa precisa nutrir a outra e vice-versa. Né? Então, para as pessoas que desejam atuar nessa linha e desejam se aprofundar mais nessa linha, eu acredito que o melhor caminho seja buscar lugares em que se ofereça uma formação, né? E que muito você acaba tendo que fazer sozinho, por justamente a gente ainda ter poucos locais, hospital com essa abordagem, eu sei de poucos lugares que tem profissionais, então são coisas muito. Você acaba tendo que trilhar um pouco seu caminho por conta própria, mas isso não impede, né? E a gente tem muitos autores, muitos professores, muitas pessoas muito importantes na área no Brasil, né? Rio, São Paulo acabam sempre concentrando um pouco mais, mas a gente tem muita gente no Nordeste, enfim. Né? E aí a gente vai sempre procurando essas pessoas, né, e nos aproximando do que é possível. Seja fazendo curso, seja conhecendo em evento, trocando informação, porque muitas pessoas são muito abertas. Né? Eu acho que a gente precisa dinamizar o conhecimento. Né? Além de disseminar, a gente precisa torná-lo dinâmico para que consiga alcançar. É como essa proposta da live que a gente está fazendo hoje aqui. Sim, não é uma aula, pessoal, não é uma aula teórica, não vou encontrar isso aqui hoje. O que vocês vão encontrar, eu acho que são vários significados importantes de uma prática, né? E principalmente de uma escolha. E eu gostaria também, já que a gente já está se aproximando do final, né, do que a gente viu para hoje, mas quando você fala dessa questão da praxis, né, que é a teoria ligada à prática, e isso não se separa, eu acho que essa é uma concepção singular, né, para um profissional de ética. E sobre essa questão da ética ainda, eu acho que um outro valor que você deixa importante para a gente é exatamente esse, né? Por mais que a gente domine o conhecimento, por mais que a gente conheça o contexto, que a gente tenha uma certa previsibilidade de uma sintomatologia, seja ela ansiosa, depressiva, de ajustamento, que é bastante inerente ao contexto hospitalar, a gente tem que dar lugar e voz a esse sujeito que nos fala, questionar sobre isso. Né? Então, assim, eu acredito que você pauta o seu cuidado ético, principalmente numa proposta de reflexão. Então, não é só eu ter um protocolo e sair aplicando em todo mundo. Sim, exatamente. É até aquela frase que as pessoas que é atribuída ao Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma pessoa seja outra pessoa. Exatamente. E acho que no fim das contas isso é uma coisa válida para a psicologia, pelo menos para as psicologias que têm essa proposta de uma postura mais questionadora e reflexiva, porque no fim das contas o nosso trabalho é de fazer com que aquele sujeito, aquela pessoa, retorne a si mesmo com aquilo. Como vai ser a vida dele a partir daquilo que está acontecendo? E aí, seja um câncer, seja uma outra doença, seja um outro momento da vida dele, tanto faz. Né? Que ele possa viver a vida dele em primeira pessoa. Né? E não só ficar em posturas repetitivas ou posturas do que os outros esperam dele, enfim. Né? Esse processo de talvez não exatamente um descobrimento, mas de poder estar sempre interagindo com a própria vida, né? Porque também não é uma crença de que é uma personalidade definitiva, é uma pessoa que já está completa e acabada. Não. A ideia de si mesmo é uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo, que vai se alterando, ele vai encontrando coisas diferentes ao longo da vida dele, ele vai se reinventando, né? Então, é esse processo de sentido e de significado que a gente vai estar sempre acompanhando e fazendo com que isso seja o centro do cuidado e não só o tratamento biomédico, o tratamento biológico, que a gente possa cuidar do ser humano enquanto realmente uma integralidade, né? O que é uma questão para ele? Às vezes o câncer não é uma questão, às vezes a questão é o problema que ficou no relacionamento, é o problema financeiro, enfim. É poder ajudar o sujeito a atravessar essas fases, dentro do que ele mesmo consegue já. E eu acredito que quando a gente consegue ajudar alguém a fazer essa travessia, é onde está o valor do nosso trabalho, né? Não é a gente ser reconhecido por fulano de tal, né? A pessoa X, até tem uma frase do Contato Caligares, né? Se você puder licença, que eu acho muito bonita, né? Que ele diz, olha, no final a gente é aquele remédio que serviu para sanar uma dor de cabeça e volta para a cabeça, que precisa voltar.
porque a pessoa precisa aprender a caminhar sozinha, né? Uhum, Então, não é um câncer ou qualquer outra morbidade que é bastante importante, ou cardiopatia, né? Esse não é o sujeito, isso é algo que o sujeito tem, é um adoecimento, é uma fase, é um processo. Ele está além disso e ele pode continuar a ir além. Né? Eu acho que isso é muito importante no nosso trabalho. uhum, Talvez nós, psicólogos hospitalares, sejamos aquele clichê que diz, olha, tem algo depois daqui, mas sempre é essa uhum, expectativa ou da esperança, né? uhum, Apenas acolher o que essa pessoa deseja falar. uhum. Né? E poder dar esse espaço, né? E sem desconsiderar também a própria dimensão biológica, né? Que essa é uma outra tendência que acaba acontecendo. Né? O quanto também é Uhum. importante que a gente reconheça que existem sim questões biológicas, que existem sim, e isso inclusive pode ser um sofrimento psíquico relacionado, né? Um sofrimento de experiência, né? Experiência de um corpo Uhum. adoecido é uma experiência de sofrimento, muitas vezes. Né? Então, o quanto a gente também dá espaço para que isso seja tematizado. Né? No fim das contas, é essa oportunidade de que a pessoa se questione e vivencie aquilo. E vivenciar não só no sentido prático, né? Quando a gente pensa. Tem muitas posturas hoje em dia que são do tipo. Aquela coisa sistemática, né? Você tem que lidar assim assado, você não pode ficar triste porque tristeza aumenta a doença, você não pode isso, você não pode aquilo, enfim. Né? E é uma tentativa justamente de voltar para o sujeito que é o principal na situação e deixar que ele traga o que é importante, o que ele quer fazer, o que ele não quer fazer. Né? E contar Uhum. com o apoio e o suporte das pessoas ao redor, tanto da equipe quanto da família. Né? Poder criar esse ambiente que o paciente possa se recuperar dentro do que é possível e se sentir cuidado e se sentir vivo. Né? No fim das contas, o que a gente quer é essa sensação de que a vida continua, a vida está acontecendo ali. Né? Uhum. Sim, sim. Esse criar o ambiente é uma coisa que o hospital, né, o hospital usa muito, né? Que é um ambiente continente, terapêutico, Hum, acolhedor. Isso é tão importante, né? Para a gente poder atravessar uma realidade, uma questão. Jaque, eu queria que você pudesse, né, na medida do possível, deixar algumas indicações aqui que você hum, acha crucial, pessoal. Eu sei que existe essa dificuldade que você já tinha me alertado anteriormente, né? Olha, não tem muito material, né? A literatura, pelo menos para o hum, hospital, é um pouco escassa, mas hum, a gente sabe que a psicologia hospitalar ela se alimenta muito, né, de outras epistemologias, sim. né, de outras vertentes. Então, eu acho que vai ser mais ou menos uma luz, né, que você vai Uhum. dar para eles também. Acaba que a gente volta muito para os originais, digamos assim, para as bases, né? Assim como a psicanálise volta Uhum. para Freud e Lacan, a gente volta para os autores mais básicos, Heidegger, Kierkegaard, Sartre, Gadamer, Merleau-Ponty, tem vários, né, dentro da fenomenologia e do existencialismo, né? Já são linhas Olha, eu tô diferentes, com mas ele aqui. entrelaçam. Qual O é esse? Merleau-Ponty, eu adoro, adoro, adoro. Tô com Ai, ele aqui. sim, ele é muito bom. Eles têm umas discussões muito interessantes pra gente que trabalha na área de Uhum. saúde, né? Todos eles pensam um pouco a vida e acabam entrando nesses temas, né? O Gadamer tem um que se chama O Caráter Oculto da Saúde, que é muito legal também. Então, são linhas diferentes dentro da mesma linha, assim como a psicanálise tem vários autores de várias linhas, a gente também acaba tendo várias sublinhas, mas todos bebendo da mesma fonte, né? Na área da saúde, aí eu vou usar minha cola aqui. Eu Pode. os que eu uso mais são o José Ricardo Aires, ele trabalha muito a questão do cuidado e do trabalho em saúde. Né? Ele até foi Uhum. referência para a residência do INCA um tempo aí. O Paulo Evangelista tem. Alguém perguntou sobre livros introdutórios. O Paulo Evangelista ele organiza muitos livros desses de introdução, né? Então ele fala da linha desde o ponto introdutório, como organiza livros juntando profissionais que fazem trabalhos com base na linha, né? E aí uma dessas profissionais que trabalha com oncologia, inclusive com oncologia pediátrica, é a Juliana Vedruscolo. Vou deixar escrito para você depois porque eu não consigo falar o nome dela rápido. Ela é de São Paulo, acho que de Ribeirão Preto, né? E um autor relativamente conhecido na psicologia hospitalar, também por organizar alguns livros base, é o Angelami Camon, né? Ele tem alguns livros, acho que ele tem um específico, eu tenho certeza que ele tem, né? Dessa aplicação da fenomenológica existencial no ambiente hospitalar e na área da saúde. Mas o Jeremy Camon, se não me engano, ele é existencialista, e aí ele tem sempre uma pegada mais nessa linha dentro de alguns dos livros dele.
né? Os textos que são dele mesmo têm um pouco essa pegada. E aí, outros autores que a gente tem já mais para o âmbito da clínica, a gente tem a Ana Maria Feijó, né, que escreve uns livros mais básicos, também introdutórios, principalmente são muito bons, né? Escuta e Fala em Psicoterapia é um livro muito bom e muito legal para ler, para quem está começando. A Cristine Mataro, Roberto Novaes, Marcelo Sodelli, Marco Antônio Casanova, que já é filósofo mesmo, né? Então a gente tem uma quantidade razoável de autores, né? Só que voltado para o hospital é um pouco menos. O que acaba acontecendo é que a gente se baseia nos livros mais base, né? E vai fazendo a nossa própria leitura. Sim, eu acho isso importante, né? A gente tem a base, mas a gente tem o nosso olhar, a nossa lupa, né? Aquela leitura. Sim. Isso, acho que não só a questão da sexualidade, da sexualidade do paciente, mas nos preservar um pouco também com a nossa atividade. Eu acho que isso é muito importante. Vou dar o nome do livro para quem está iniciando. Vamos combinar o seguinte? Olha, o que eu pensei já, de você deixar referências lá nos seus stories. O que você acha? Então, a Jaque vai deixar lá nos stories para vocês dela. Ela tem o Instagram dela, que se chama Psi na Oncologia, né, Jaque? Tudo juntinho. Tudo juntinho. Psi na Oncologia. E vocês vão lá conferir, porque ela pode deixar uma lista para vocês de referência. E eu acho que também, né, além dessa questão da referência, também é a gente manter esse contato, esse diálogo, né, com os outros profissionais, buscar entender, buscar se experimentar, tá? Então, eu acho que isso é muito importante, né, e saber que no final a gente lida com o mesmo fenômeno, né, que é o ser humano. Sim. Então, mais uma vez, ao finalizar a live aqui, eu vou fazer um apelo, deixem essa competitividade do lado, né? Isso é uma coisa universitária. Né? A melhor coisa que eu tive da minha vida profissional foi justamente a oportunidade na residência de trabalhar com pessoas que eram de linhas completamente diferentes. A minha turma era uma pessoa da terapia sistêmica, uma nicotiana, uma lacaniana e eu da fenomenológica existencial. E a todo momento nós trabalhamos juntas em várias oportunidades e isso nunca foi um impedimento de diálogo, ao contrário, a gente teve vários trabalhos muito potentes e os nossos professores, preceptores também, né, com as devidas linhas deles, todo mundo sempre buscou muito esse respeito, né, e esse espaço de você poder mostrar o seu trabalho e ter a escuta, né, e cada um conseguir tentar se comunicar mesmo com linhas diferentes, porque no fim das contas todos trabalham juntos, né, a gente precisa disso. Sim, e não precisa de conceito, a gente não precisa buscar anular a diferença, a gente pode acolher e perceber o que a gente pode aprender com ela, né? Eu acho isso muito importante. Eu queria falar de uma obra, né, citando para vocês, para quem tem interesse, filosofia, acho que isso é muito complicado, leiam O Mundo de Sofia, né? Eu acho que é uma obra super bonita, bacana, é uma obra muito, a linguagem assim, muito inteligente, muito acessível, mas ao mesmo tempo muito sensível, né, com o leitor. Então, eu acho que para quem tem interesse, para quem tenho dificuldade de ler, começa por Mundo de Sofia e aí depois você conta para a gente o que você achou, né, Jaime? Que é um livro, né, depois de anos, ainda continua sendo aí uma grande referência. E eu sou suspeita porque eu recomendo ele para todo mundo, porque ele foi um dos livros que eu li na minha adolescência que também mudou a minha forma de enxergar as coisas. Então, eu concordo com a sua indicação, é um ótimo livro. Principalmente para quem está começando e quem não conhece ou ainda não, ou acha muito difícil, né? A leitura dele é bem tranquila. Porque às vezes, até quando a pessoa vai estudar bases epistemológicas de psicologia na faculdade, meu Deus, o que é isso? Não consigo, não entra na minha cabeça. E quando você tem filosofia, você entende, né? E é muito bonita a leitura, é muito suave. Não é um livro curtinho, é um livro denso, né? Eu acho que eu tenho que falar isso, mas é uma leitura que te leva, então você nem sente, tá? Quando você falou do Merleau-Ponty, né, eu estava com um livro dele aqui que eu gosto muito, Fenomenologia da Percepção, né, quero deixar aqui para vocês também. E esse daqui, que é um dos que eu mais gosto, que é O Visível e o Invisível, né? É um texto dele recuperado e é um texto que vale muito a pena para a gente ler, tá? Como psicólogo, no geral, eu acho que é uma coisa bem bacana. Jaque, quero super te agradecer você ter aceitado o convite. E fique claro que a gente
já se seguia, né? Já se conhecia pelo Uhum, Instagram, mas a gente nunca teve uma oportunidade, né, de ter uma verdade. conversa tão deliciosa quanto essa. E a gente resolveu trazer essa conversa ao vivo para vocês. Então, aproveitem, disseminem esse espaço, não deixem de ir lá conferir depois nos stories da Jaque, né, Uhum. as referências. E semana que vem a gente dá continuidade, tá bom? Eu vou precisar fazer uma mudança na semana que vem na nossa live, porque o nosso palestrante ele teve uma questão pessoal, então no momento ele não vai poder, né, estar com a gente, mas eu vou trazer uma mudança e eu espero que vocês gostem também, mas vai ser preservando esse caráter, né, de disseminar esse conhecimento que é plural, precisa ser, e para a gente olhar para a psicologia e para a psicologia hospitalar como as psicologias, tá bom? Uhum. Então, é esse o meu convite. Agradeço. Já que quer colocar alguma coisa como encerramento. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, né? Quem vai assistir depois também. Muito obrigada novamente pelo convite. Eu fiquei muito feliz e muito feliz também pela sua iniciativa, né? Muito bacana fazer isso, assim, de trazer as linhas e poder levar isso para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas vão criando fantasias, expectativas assim, preconceitos mesmo com algumas abordagens por falta de conhecimento ou por conhecimento com pessoas que talvez não tenham sido as melhores referências, né? E é sempre bom a gente poder ver esses passos de troca, né? E ver como é possível a gente conversar e a gente discutir as coisas e entender como é a abordagem do nosso colega. Né? E entender que Sim, mesmo que seja diferente, o nosso trabalho tem o mesmo objetivo. sim, eu acho isso importantíssimo. É uma coisa que eu tenho como princípio aqui no meu Instagram, quem me segue sabe sobre isso. E eu acho que essa é a riqueza, né? A riqueza está na alteridade, está na diferença, está nos desencontros também, não só nos encontros. E Uhum, dizer para vocês, né, que dá para vocês continuarem nos acompanhando, tanto eu quanto a uhum, Jaque. Dizer também para vocês que vocês estão aqui só por isso é possível, né? Esse encontro, só por isso, pela uhum. presença de vocês é possível, também o Ione quanto psicólogo hóspede. Então, eu queria deixar meu agradecimento especial para quem está aqui com a gente, para quem vai assistir depois e para quem de alguma forma essa live aqui vai alcançar. É isso, Uhum. pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada, já. Até a próxima. Tchau, Obrigada, tchau. boa noite. Tchauzinho.